Hoje é terça, 2 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Aconteceu aquilo que a gente imaginava já quando fizemos a análise da rodada. Se o Botafogo não vencesse a equipe do Vasco da Gama em São Januário, a chance de ver Flamengo e Palmeiras ficando nas duas primeiras posições iria ser gigantesca. E foi isso realmente que aconteceu. O Glorioso termina a rodada na terceira posição e vê os dois primeiros colocados com uma vantagem um pouco superior, mas nada está perdido, apesar de boa parte da imprensa ter ficado felizona, né? Principalmente a bairrista imprensa paulista, só vê as equipes de lá e o Flamengo como candidatos ao título brasileiro. Vamos trazer todos esses detalhes desta rodada e ainda uma fala do técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva de ontem. Tudo, mas tudo mesmo nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A Mais Ágil é parceira do canal do TF. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, você pode procurar a Mais Ágil, daquela maneira que eu sempre falo com vocês, tirando todas as dúvidas, clicando no link que está tanto no primeiro comentário e na descrição. E se você for lá na Mais Ágil para solicitar a antecipação do fundo de garantia e fizer a antecipação do fundo de garantia indo pelo meu link que está no primeiro comentário, você poderá concorrer a uma camisa do Botafogo. Isso mesmo, nesse mês a Mais Ágil vai sortear uma camisa do Botafogo para quem fizer a antecipação do FGTS. Então entre em contato com a Mais Ágil, mas aquilo que eu sempre falo, você só vai fechar qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível para você. E terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que foi a 13ª. Não vencemos o Vasco da Gama, empatamos em São Januário. Vou colocar aqui na tela os resultados desta rodada. Nosso jogo 1-1 contra o Vasco. Já falamos muito a respeito dessa partida, dos erros do árbitro e também do nosso desempenho. Cuiabá 1, Bragantino 1, nosso adversário na próxima rodada. O Cuiabá empatou em casa contra o Bragantino e você vê como o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. O Atlético Mineiro empatou com o Atlético Goianiense também por 1-1. O Grêmio venceu o Fluminense e deixa a equipe das Laranjeiras afundada na lanterninha do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Tricolor mudou o técnico, agora Mano Menezes será o comandante tricolor. O São Paulo venceu mais uma, segunda consecutiva, venceu o Bahia, e isso fez com que o Botafogo se mantivesse na terceira posição, né? 3-1 para a equipe do São Paulo. O Fortaleza venceu o Juventude por 2-1, Criciúma 1, Internacional 1, você vê que aquele resultado do Botafogo, apesar de ter sido horrível, né, uma derrota, mas o Criciúma vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O Vitória, que veio de vitória, né, veio de êxito, perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1. E o Palmeiras ontem, depois de um longo e tenebroso inverno, teve um jogador expulso e venceu a equipe do Corinthians por 2-0 lá no Allianz Parque. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte, lembrando que Cruzeiro tem um jogo a menos, Fortaleza tem um jogo a menos, Internacional tem 2 jogos a menos, Galo tem um jogo a menos e a equipe do Juventude tem um jogo a menos, além do Criciúma com 2 jogos a menos e o Grêmio também com 2 jogos a menos. Deixando isso bem claro para vocês aqui na hora da gente analisar a tabela do Campeonato Brasileiro. 13ª rodada findada com a seguinte classificação. O Flamengo é o líder do Brasileiro com 27 pontos, o Palmeiras está em segundo com 26, nós estamos em terceiro com 24. Então o Botafogo se manteve na terceira posição do Campeonato Brasileiro, porém agora a diferença para o primeiro, ao invés de ser de 1 ponto, passou a ser de 3, já que o rubro-negro venceu seu jogo contra o Cruzeiro no estádio do Maracanã. O Botafogo tem a mesma pontuação do Bahia, que está na 4ª posição. Em quinto, o Atlético Paranaense com 22 pontos. Em sexto, São Paulo com 21. Na 7ª posição, o Cruzeiro com 20. Na 8ª, o Fortaleza com 20. De novo, um bom campeonato brasileiro do Fortaleza do Vojvoda. Na 9ª posição, o Bragantino com 19. Na 10ª, a equipe do Internacional com 18. Na 11ª, o Galo com 18. E na 12ª, o Juventude com 16. Deixando isso aqui bem à mostra, né? A diferença do primeiro colocado para o 12º está em 11 pontos. Então o campeonato ainda está muito equilibrado, 1/3 de competição. Claro, a gente já sabe aqui, já vemos, né, as equipes que vão brigar na parte de cima da tabela e as equipes que vão brigar ali no meio, que vão sonhar talvez com uma vaga em uma competição internacional. Na 13ª posição, Criciúma com 13 pontos. Daqui para baixo é a zona, como diria Luxemburgo, da confusão.
Criciúma com 13 pontos, Cuiabá com 13 pontos, Vitória 12. Ali, na portinha da zona do rebaixamento, o Vasco da Gama com 11. Na 17ª posição, já dentro do Z4, o Atlético Goianiense com 11 pontos. Na 18ª posição, o Grêmio com 10 pontos. Na vice-lanterna, o Corinthians com 9. E na lanterninha do Campeonato Brasileiro, o Fluminense com 6 pontos. Fluminense e Corinthians venceram apenas um jogo no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, gente. Uma partida em 13 rodadas. As situações das duas equipes são bem complicadas, mas ainda falta muito para o Campeonato Brasileiro e por sorte deles, a gente não tem muitas equipes, né, ali tão distantes. Por exemplo, a diferença do Fluminense para o Vasco é uma diferença de 5 pontos. São 2 rodadas, então de repente um time desses aqui que estão dentro do Z4 emendam 2, 3 vitórias, conseguem até mesmo sair ali da zona da degola do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui ver agora a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá início amanhã. E novamente o Botafogo abrirá a rodada, né? Parece que está sendo algo marcado pela CBF, né? O Botafogo sempre abrindo as rodadas. Botafogo e Cuiabá, amanhã 19 horas, lá na Arena Pantanal. É uma partida que nós temos que vencer. Fora de casa, contra o Cuiabá, um campo chato, um adversário que evoluiu muito com o Petit, mas o Botafogo tem que vencer. Não importa se vai jogar bem ou se vai jogar mal, mas tem que vencer, porque é uma rodada em que os nossos adversários diretos, que estão na parte de cima da tabela, podem perder pontos. E isso é importante pra gente. De repente, com uma vitória, o Botafogo pode até mesmo ficar ali na 2ª posição, colar no Flamengo novamente, colar no Palmeiras. É importantíssimo a gente vencer a equipe do Cuiabá amanhã lá na Arena do Pantanal. Também, às 20 horas, teremos Criciúma e Cruzeiro, um jogo bom. Sei que o jogo vai ser interessante, hein? Cruzeiro e Criciúma, no mesmo horário. Vasco da Gama e Fortaleza, em São Januário. 21 horas e 30 minutos, Atlético Paranaense e São Paulo. Bom jogo aqui de duas equipes que estão próximas do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo está em 6º, com 21 pontos, e o Atlético Paranaense na 5ª posição com 22. O famoso jogo de 6 pontos. Se o São Paulo vencer, ultrapassa a equipe paranaense. Outro jogo aqui importante, o Galo, que vem de um momento bem complicado, né? Das últimas 5 partidas, o Atlético só fez um êxito, só teve uma vitória. Vai enfrentar o Flamengo dentro de sua casa, na Arena MRV. E se o Galo pensa em alguma coisa no Campeonato Brasileiro, né? Pensa ali em brigar na parte de cima da tabela, é o famoso jogo de 6 pontos, porque caso vença o Flamengo, chegará a 21 pontos e encurtará a diferença que hoje está em 9 para 6 pontos. Então, por isso que eu acho que essa rodada ela tem algumas circunstâncias bem interessantes, porque se o Botafogo vence o Cuiabá, e eu acho que o Atlético tem tudo para vencer o Flamengo, você pode ter o Botafogo terminando novamente essa rodada empatado em pontos com a equipe da Gávea ali brigando no saldo de gols. Bragantino e Atlético Goianiense, o Bragantino é favorito para vencer o Atlético Goianiense, pode voltar ali a turma de cima na tabela. Na quinta-feira, no último dia da rodada, Grêmio e Palmeiras, jogo que vai acontecer lá no sul do país. O Grêmio no momento de instabilidade contra o Palmeiras, que é um time chato. Então, eu acho que esse jogo aqui tem uma cara de empate. Eu acredito que esse jogo aqui tem uma cara de empate, Grêmio e Palmeiras. Que é o típico jogo que o Abel Ferreira joga para não perder. Tenta ali achar uma bola parada, tenta achar alguma circunstância para vencer a partida. Mas eu acredito que nem o Grêmio, nem o Palmeiras vão se expor tanto. Então eu acredito que seja um jogo com carinha de empate. Bahia e Juventude. O Bahia é franco favorito em casa, então a equipe baiana deve vencer o seu jogo. Fluminense e Internacional, jogo duro para o tricolor das Laranjeiras, mas uma partida dentro de casa, mas contra um adversário qualificado, o reencontro, né, em relação à semifinal da última Copa Libertadores. Você deve ter ali um gostinho de vingança da equipe colorada, que precisa vencer para ficar ali na parte de cima da tabela. E fechando a rodada, um duelo ali de equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Corinthians e Vitória, jogo lá na Arena Itaquera. Dito tudo isso, eu não duvidaria se nesta rodada nós tivéssemos, ao final dela, um empate quádruplo na primeira posição com 27 pontos. Porque entre Flamengo e Atlético Mineiro, eu acredito na vitória do Atlético. Palmeiras e Grêmio, eu acredito em um empate. Então, Palmeiras chegaria a 27 pontos. Botafogo e Cuiabá, eu sempre vou apostar na gente. Então, acredito que o Botafogo vença e chegue a 27 pontos. E Bahia e Juventude, eu acredito que o Bahia vença a Juventude. Então, essa rodada, se der mole, nós poderemos ter
4 líderes do Campeonato Brasileiro ao final da 14ª rodada. Não acho que seja algo assim totalmente fora da casinha. O Botafogo tem que encarar esse jogo contra o Cuiabá com uma partida finalíssima, porque é um jogo que a gente pode tirar pontos de diferença em relação ao Flamengo e também em relação ao Palmeiras, né? Mas se essas duas equipes conseguirem vencer seus 2 jogos nesta rodada, aí você tem 2 adversários que conseguiram fazer uma rodada importante para quem quer ser campeão. Mas pelo equilíbrio que está o Campeonato Brasileiro, eu não vejo o Atlético perdendo esse jogo para o Flamengo, ainda mais pela rivalidade histórica e pela dependência que o Galo tem nesse momento. E Palmeiras e Grêmio eu também não vejo uma partida com vencedor. E por falar nisso, o Abel Ferreira foi questionado ontem na entrevista coletiva e falou, né, um pouquinho do que a imprensa já vem colocando, né, de que agora sim o Campeonato Brasileiro vai ficar entre 2 equipes. E ele deu ali um ponto em relação ao Botafogo, colocando a gente novamente como adversários deles pela briga pelo título brasileiro. Veja aí essas falas do Abel. Da formação, dá os parabéns ao João Paulo, e é muito fácil agora, né, se vocês entenderem o que é que se passa no Palmeiras. O Palmeiras hoje em dia quase que não precisa ter olheiros, né? O Palmeiras não precisa ter olheiros, as pessoas vêm-nos aqui a oferecer. Porquê? Porque se calhar das equipas que está na frente, não há nenhuma que faça o que o Palmeiras faz. Não há nenhuma das 5 ou 6 ou 7 que estão na frente que faça o que o Palmeiras faz, né? Eu gosto de o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo, que paga 20 milhões por jogadores. E o Cruzeiro. Portanto, não é só o Flamengo e o Botafogo. E o Palmeiras. É o Palmeiras, é o Cruzeiro, é o Botafogo, é o Atlético Mineiro. Não é? E às vezes acho piada quando vejo alguns de vocês a falar, só há 2 equipas. Não há 2 equipas. Há 4 ou 5 equipas que lutam pelo mesmo objetivo. Portanto, isto são factos. Eu não estou a falar são factos. Eu concordo com o Abel, né? A gente hoje tem poder de investimento. Palmeiras hoje não precisa investir tanto na aquisição de atletas, mas pode contratar jogadores, como contratou o Felipe Anderson, contratou o Maurício recentemente. Mas o Palmeiras tem hoje na minha opinião, a melhor base do Brasil, né? Consegue revelar vários jogadores, inclusive ontem, mais um menino da base do Palmeiras fez um gol e deu uma vitória em cima da equipe do Corinthians, né? No clássico que aconteceu. Mas é isso, gente. Essa rodada não foi boa pra gente, já que nós não vencemos. Poderíamos ter terminado ainda na 2ª posição, caso tivéssemos conseguido um êxito em cima do Vasco da Gama, ou até mesmo em 3º, mas empatados em pontos com o Palmeiras e a 1 ponto do Flamengo. Mas agora é isso, né? O Botafogo tem que fazer sua parte, que é vencer amanhã a equipe do Cuiabá. E quem quer ser campeão brasileiro tem que vencer jogos fora de casa e precisamos vencer a equipe do Centro-Oeste brasileiro. Beijo, gente. Se Deus quiser, volta ali por volta de 1 hora, 2 horas com o nosso almoço com o TF, segundo vídeo de hoje. Valeu, tamo juntos, fui. Fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu, fui.